Olá pessoal, tudo bem com vocês? O câmbio é muito mais do que o principal termômetro da economia de um país. Ele é tão importante a ponto de ter papel fundamental até nas decisões dos eleitores na hora de escolher o seu presidente. Quer saber mais? Então não saia daí. Deixa aqui o seu like e aprenda mais sobre esse ativo essencial para a nossa economia. É depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo do nosso canal. Não é segredo para ninguém que a cotação da nossa moeda influencia vários setores da nossa economia, como, por exemplo, exportadores e importadores. Para uma empresa que vende os seus produtos ao exterior, uma desvalorização da nossa moeda vai significar mais reais para cada dólar recebido pelas suas exportações. O inverso também é verdadeiro. Se uma loja trabalha com produtos importados, a valorização do dólar vai fazer com que as suas mercadorias fiquem mais caras. Esse custo extra terá que ser repassado aos consumidores finais. Não tem jeito. O mesmo raciocínio serve para setores que, apesar de não fazerem negócio direto com o exterior, são fortemente influenciados pela cotação da nossa moeda. Como, por exemplo, postos de gasolina. Sim, até eles. E eu explico. Os combustíveis, salvo o etanol, são derivados do petróleo, nada menos que a commodity mais importante do planeta, e que até segunda ordem é cotado em dólares americanos. Ou seja, se o real se desvaloriza, toda a cadeia de matéria-primas aumenta de preço. Isso vale para café, trigo, soja, chamadas commodities agrícolas, ou metálicas como cobre, minério de ferro e zinco. Então, como que o investidor comum pode analisar os movimentos da nossa moeda e até mesmo prever alguns movimentos mais bruscos? Fica comigo que eu já te explico. Antes de mais nada, vale entender que tudo no mercado financeiro está correlacionado. A alta de um ativo acontece enquanto o outro cai. Ou seja, enquanto alguns sobem, quase que na mesma direção, outros ativos se movimentam de forma inversa. Para isso, vamos analisar agora alguns índices bastante interessantes. Começando pelo DXY, nada menos que uma cesta de moedas contemplando euro, ien, franco suíço, entre outras moedas, contra o dólar. A sacada aqui está em entender que quando o DXY sobe, o dólar se valoriza também. Ou seja, se o real brasileiro ganhar valor frente ao dólar e o DXY também subir, significa que o movimento de valorização é interno no Brasil. Um exemplo disso é quando o governo aprova uma medida mais amigável ao mercado, ou até mesmo reformas como a da Previdência. Vale para entender se estamos seguindo uma tendência ou se o problema está localizado. Como percebemos desde o estouro da pandemia, onde a queda dos juros no Brasil afugentou os investidores e o real foi a moeda que mais perdeu valor frente às outras divisas no exterior. Seguindo com os índices, agora o VIX. Já comentamos em outros vídeos aqui a respeito do índice do medo. Mas como ele funciona? O VIX mede a volatilidade do preço das opções, que são aquelas atreladas às ações e moedas do S&P 500, nada menos que a Bolsa de Valores de Nova York. Sem querer ser muito técnico na explicação, quando o preço das opções fica mais alto, significa que o risco está maior também. O inverso, mais uma vez, é verdadeiro. Aí entramos nas questões que ficam na cabeça dos investidores. O que é mais seguro, investir em dólares ou reais? Eu respondo, dólares, claro. Portanto, em um cenário onde o VIX sobe, a tendência é que a moeda brasileira perca valor frente ao seu par nos Estados Unidos. Agora, tem uma correlação incrível que todo mundo aprendeu na escola com aquele professor bem legal de geografia. Aquele tema dos produtos que o Brasil exporta, lembra? Parafraseando um professor meu que, aliás, se chamava Guerra. O nosso país exporta itens primários e compra itens industrializados. Colocando em perspectiva, café, soja, minério de ferro, petróleo e açúcar correspondem a 70% das nossas vendas ao exterior. Então, se o preço desse produto sobe, o país recebe mais dólares. Se o preço cai, entra menos recursos por aqui. E como a gente acompanha isso tudo de um jeito mais simples? Fácil, olhamos o índice CRB. E este é o último, porém o mais importante destes índices, na minha opinião. E não poderia ser diferente. Se o país depende de commodities para receber recursos do exterior, é de extrema importância sabermos como o preço desses itens se comporta no tempo. Isso influencia a vida de toda a população do Brasil, até mesmo a cabeça dos eleitores. Olha só que interessante esse gráfico. O que vocês estão vendo aí na tela é nada menos que o índice CRB desde o final do século até hoje.
E seguindo um estudo que considera vários países exportadores de commodities, aproveitei para listar apenas as eleições presidenciais brasileiras desde então. A conclusão que nós chegamos é impressionante, mas faz todo sentido. Toda vez que nós tivemos uma valorização das commodities, o presidente se reelegeu ou conseguiu eleger o seu sucessor. Até mesmo o conceito de estelionato eleitoral depende da evolução do índice. Basta olhar a queda que tivemos logo após a reeleição de FHC no final de 98 e até mesmo Dilma II em 2014. Isso sem falar nas manifestações de 2013 ou mesmo a época em que o ex-presidente Lula tinha números de aprovação que passavam dos 70% durante a década de 10. E não deixa de ficar ainda mais interessante. O tombo do CRB entre meados de 2014 até 2016 teve como resultado nada menos que o impeachment da ex-presidente. Fato é que o próprio ex-presidente Temer não conseguiu fazer o seu sucessor. E o, digamos, melhor momento nos índices de aprovação do presidente Bolsonaro bate com a subida, de novo, do preço das commodities. Na prática, a eleição, reeleição ou taxa de aprovação dos presidentes depende basicamente da cotação dos preços dos itens primários nos mercados internacionais. É uma teoria que se comprova com o tempo, basta ver se agora ela vai seguir acertando. Como vocês puderam observar, apesar de ser o principal ativo da nossa economia, não é nada fácil acompanhar o câmbio. Vários fatores interferem na sua cotação. E apesar de termos a clássica frase de que o dólar sobe de elevador e desce de escada, saber identificar as tendências pode ser a diferença de muitos centavos ao comprar ou vender moeda estrangeira. Seja você uma empresa de grande porte, ou mesmo se você vai fazer uma viagem ao exterior, achar o melhor momento para fazer o câmbio é muito importante. Então, quer aproveitar as melhores oportunidades de câmbio? Fale hoje mesmo com um especialista da EQI Investimento. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo e clique no link. O nosso papel é muito mais do que fazer câmbio para você. É uma verdadeira consultoria financeira que envolve ferramentas de hedge, forecast e operações de empréstimo, ou seja, um verdadeiro pacote completo de soluções em comércio exterior. Não deixe de nos consultar a respeito dos nossos produtos. É só clicar no link. O meu muito obrigado por ter assistido até aqui. E não se esqueça de dar o like e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades em nosso canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.